Fala, rapaziada que nos acompanha aqui no Energia Concursos. Estamos aí mais uma vez, eu, professor Tiagão, com a ideia de revisar um pouquinho de física para essa prova da PRF aí, 2019, que acontece agora domingo, né, dia 3, beleza? Vamos começar com uma cinemática bem leve, nosso materialzinho está na mão aí, está todo mundo lendo. Ele falou assim, ó, SESP 2010, suponha que simultaneamente um carro parta de São Paulo para o Rio de Janeiro com velocidade constante de 120 km por hora e outro do Rio de Janeiro para São Paulo com velocidade constante de 100 km por hora, ambos seguindo a mesma estrada. Com base nas informações e sabendo que a distância de São Paulo e Rio de Janeiro é 400 km, julgue o próximo item. Os carros deverão se encontrar após 1 hora e 49 minutos. Vamos julgar isso aí como certo ou errado, tá? Então a ideia é assim, né? Ele falou que a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro são 400 quilômetros, ótimo. Aí você faz o desenhozinho conforme eu sempre te ensinei, tá? E aí a ideia seria marcar a posição, né? A posição. Aí você pode usar isso como referencial, ó. Pode marcar 0 aqui, posição 0 km para São Paulo e posição 400 km aqui para o Rio. Tiagão, por que eu não posso fazer o contrário? Até pode. Mas lembra, nesse balãozinho aqui, o nosso grande referencial, turma, era o plano cartesiano, lembra? Então, a gente vai dizer que tudo que aponta para a direita, cresce para a direita. Então, está crescendo posições, né? Lembra? Então, aqui vai ficar 0, posição 0 e posição 400, beleza. Vai sair um carrinho aqui, vamos chamar de carrinho A, que sai de São Paulo para o Rio de Janeiro com uma velocidadezinha de 120 km por hora, beleza? Vai sair um outro carrinho simultaneamente do Rio com uma velocidade de 100 km por hora. Então, o primeiro passo, a gente marcou posições, desenhamos o esquema. O segundo passo é determinar os sinais dos vetores, lembra? Então, tudo que aponta para a direita tem sinal positivo, tudo que aponta para cima positivo, tudo que aponta para a esquerda negativo, tudo que aponta para baixo negativo. Então, vou botar aqui um sinalzinho de positivo. Está andando para a direita no nosso desenho aqui. Negativo. Está andando para a esquerda no nosso desenho, beleza? Certo. O cara citou que ambos estão se movimentando com velocidade constante. Então, eu posso afirmar que ambos os caras estão executando um movimento retilíneo uniforme. Aí lembra? Era apenas uma equação. S igual a S0VT. S de posição final, S0 de posição inicial, V de velocidade, T de instante de tempo. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa expressão aqui para o móvel A, essa expressão aqui para o móvel B, e lembra quando os caras se encontram, eu vou igualar os S, né? Vamos lá então? Ficou assim, ó. Aplicando para o A, tá? Ficou assim. A posição do móvel A é igual à posição inicial dele, que é quanto, galera? 0. Mais a sua velocidadezinha, que é 120, no tempo t. Beleza? Aplicando a mesma equaçãozinha para o carrinho B. Ficou posição de B é igual à sua posição inicial, que é 400, mais da equação com menos da velocidade do B, menos 100, vezes o tempo. O que a gente vai fazer agora? Para o encontro, a posição de A tem que ser igual à posição de B, porque para o encontro, né, tem que estar na mesma posição, no mesmo lugar. Então ficou aqui 120t na função do A, igual a 400 menos 100t para a posição do B. Joga quem tem t para o lado, quem tem t para o outro. Jogou lá 120 mais 100, 220t. Isso é igual a 400. Então esse t aqui, rapaziada, posso simplificar o 0 com 0 aqui, né? Ficou 40 dividido por 22. Isso está em hora. Quando a gente for dividir ali, isso aqui vai dar um valorzinho quebrado, aproximadamente 1,81 horas. Bom, beleza, então é 1 hora e alguma coisinha, né? Bom, como é que eu posso fazer para chegar nesse valor, né? O teste propõe para a gente
que o encontro ocorre em 1 hora e 49 minutos. Vamos conferir se é isso ou não. Qual que é a dica, né? 1 hora, rapaziada, já está aqui, ó. O que falta para fazer o cálculo é isso aqui. Eu preciso converter o 0,81 horas para minuto. Para saber se vai dar esse 49 aqui. O que eu posso fazer então? De uma forma bem simples. Eu vou dizer que 1 hora são 60 minutos. Então, quero saber quanto que vale 0,81 hora em minutos. X. Multiplicando isso aí cruzado, ficou 1 vezes x dá x. 60 vezes 0,81, rapaziada, isso aqui dá aproximadamente 49, tá? Então, com certeza, esse camaradinha levou 1 hora e 49 minutos para poder se encontrar. Então, desde o momento que saíram até o encontro, 1,49, 1 hora e 49 minutos, beleza? Então, esse item está correto, está tranquilo. É só uma pequena questãozinha de cinemática, né, galera? Agora tem outra aqui muito boa, essa aqui um pouco mais pesada, né? Ela fala pra gente assim, ó, PRF CESP. O esquema acima ilustra um radar rodoviário posicionado no ponto O a 4 metros de distância de uma das bordas de uma rodovia de 3 faixas retilíneas e paralelas. Estrada normal, né? Essas grandes rodovias aí. De 4 metros de largura cada. Nesse esquema, essa região triangular dos vértices, O, P1, P2 e área da cobertura do radar, tá tranquilo. O radar detecta o instante que o automóvel entra na cobertura, nessa área de cobertura, em um dos pontos A1, B1, C1. Em um instante que ele deixa essa área, nos pontos A2, B2 e C2, registra o tempo gasto, né, para poder medir se o cara tomou multa ou não. Aí ele fala assim, como as distâncias D1, D2 e D3 são pré-estabelecidas, o radar calcula essa velocidade média desenvolvida pelo veículo, dividindo a distância percorrida e tal, e descobrindo essa faixa de velocidade que eles se encontram. Os pontos A1, B1 e C1 distam 2 metros das bordas de cada uma dessas faixas A, B e C, respectivamente. E os segmentos A1, A2, B1, B2, C1, C2 são paralelos. Aí ele pergunta assim, os valores de D1 e D3 satisfazem a equação. 7D1 menos 3D3 igual a 0. Putz, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um desenhozinho. Um desenho simples, tá? Desse que está aí. Só para a galera pegar. Bem devagar, para todo mundo pegar. Tá? E chegar seguro para essa provinha aí de domingo. Quer ver? Ó? O desenho está aí na tua tela. E o Tiagão vai só colocar ele aqui. Ó. Vou chamar de ponto O. Vai chamar aqui de ponto P1. Vai chamar aqui de ponto P2. Né? Ele colocou aqui, essa é a área de cobertura do radar. É o que ele detecta. Né? Que ficou mais ou menos, mas está rolando. Beleza? Agora aqui, ele chamou alguns pontos aqui, ó. Chamou de A1, A2. Né? Chamou de B1, B2. Beleza? E chamou de C1, C2. Bem na manhã agora. Tranquilidade. Ele falou que os pontos A1, B1, C1 e tal, eles estão no meio da faixa. A faixa está aqui, ó. Então, o carro passa aqui, ó. O carro passa aqui, ó. E o carro passa aqui. Aí ele falou assim, ó. Veja bem, até a gente vai voltar ali para a galera poder pegar legal. Lá embaixo, os pontos A1, B1 e C1 distam 2 metros das bordas de cada faixa. Ou seja, ele falou que tudo isso aqui é 4, né? Ele falou que tudo isso aqui é 4, né? Ele falou que tudo isso aqui é 4, né? Só que esse ponto tá A2 de cima e A2 de baixo. 2 e 2. Ó. Divide. 2 e 2. Ó, divide. 2 e 2. Beleza? Tá indo, né?
Aí ele quer que a gente calcule simplesmente algumas distâncias ali, ó. Falou que a distância de A1 até A2, ele chamou de D1, de B1 até B2, D2, e de C1 até C2, D3. E ele pergunta se 7D1 menos 3D3 é igual a zero. Essa é a pergunta do cabra. Tranquilidade? Tá? Então nós vamos fazer da seguinte forma. Lá em cima ele deu uma outra dica também de ângulo, né, galera? Falou que os ângulos aqui em cima são 30 graus. Ó, aqui ele meteu um 30. Aqui ele colocou outro. Tá. Aí vocês perguntam, pô, Tiago, como que eu vou fazer isso? Calma, eu preciso descobrir o valor desse cara aqui. Então isso aqui é um exercício que envolve vetor, é um exercício que envolve triângulo. A primeira sacada que o camarada tem que ter, né, é que esse ângulo completo aqui ele tem que ser 180, lembra? Então quer dizer que esse pedacinho mais 30 tem que dar 180. Então quer dizer que esse pedacinho inteiro aqui ele vale 120. Só que é mais fácil trabalhar com um triângulo retângulo, lembra? Do que com esse outro tipo de triângulo aqui, ó. O que eu vou fazer então? Eu vou cortar isso aqui no meio. E vou trabalhar com esse triângulo em preto. Vou trabalhar com esse triângulo e com esse aqui. O que fica mais fácil para mim. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esse ladinho aqui, ó, de x. Ah, mas ele quer D1, mas peraí. O x é a metade do D1. Então o que eu vou fazer? O D1 é 2 vezes o valor de x. E aqui nós vamos calcular o valor do x. Beleza? Esse outro ladinho aqui podemos chamar de y. Quem que é o y? O y é a metade do D3. Então o D3 é 2 vezes o valor de y. E nós vamos calcular aqui o y. Tá. Revisando as ideias de triângulo retângulo. Eis o triângulo retângulo. 90 graus aqui embaixo, que é igual a esse caso aqui. Se eu disse que esse ângulo todo aqui é 120, só esse pedacinho aqui é a metade, então ele vale 60. Esse é 60, para qualquer um. A partir do momento que eu descobri um ângulo aqui, turma, eu posso afirmar que isso aqui é o cateto oposto, isso aqui é o cateto adjacente, isso aqui é a minha hipotenusa, lembra? Sim. Então vamos lá. Para achar o x, eu vou botar o triangulinho pequenininho. Para achar o y, vou usar o triangulão grande. Concentração, hein? O ângulo é o mesmo para eles. 60 e 60. Veja. A hipotenusa nós não temos. Eu quero achar o valor de x aqui. Quero achar o valor de y aqui. Beleza? Agora, o segredo está em identificar o tamanho desse lado aqui, ó. Vamos lá? Veja bem, o que o teste falou para a gente? Desde o ponto O até o ponto A1, ó, aqui é 4 também. Do ponto O até o A1, o que a gente tem? 4 metros, mais 2 aqui, ó. Então aqui eu tenho 6. De novo, eu tenho 4 mais 2, que está na metade, 6. Beleza? Agora do O até o Y, até embaixo aqui, vamos lá? 4, 8, 12 e metade, 14. 14 metros. Firmou? Agora vamos lá, né? Lembra como que a gente podia usar? Se eu tivesse o cateto oposto, eu poderia usar seno. Se eu tivesse o cateto adjacente, poderia usar cosseno. Se eu tivesse só os dois, poderia usar tangente. Né? A gente tem um ângulo, o cateto oposto a gente quer que é o x, tem esse cara aqui, então vamos usar tangente.
a tangente 60 é o valor de x dividido por 6, oposto a adjacente. Tangente 60 é raiz de 3, x aqui sobre 6. Passa para o outro lado, x é igual a 6, raiz de 3. Porém, eu não quero o valor de x, né? Eu quero D1, que é o dobro do x. Então, D1 vai sair aqui para a gente. Ó. D1 é o dobro, 12 raiz de 3. Beleza? Fechou? Agora o outro. Mesma história, eu tenho um ângulo, quero o cateto oposto, tenho o cateto adjacente. Tangente. Tangente 60 é igual a y sobre 14. Substitui tangente 60 raiz de 3 igual a y sobre 14. Está lindo? O y deu 14 raiz de 3. Só que mais uma vez eu não quero o valor de y. O y é a metade do que eu quero. Então na verdade aqui vai clarear o D3. O D3 que é 2 vezes o valor de y. O dobro de 14, 28. Esses são os valores de D1 e de D3. Agora a gente vai jogar aqui para saber se isso vai dar zero mesmo ou não. Então vamos lá. Acompanha aqui. Ele perguntou se 7 vezes o valor de D1 menos 3 vezes o valor de D3 vai dar zero. Vamos lá? 7 vezes o valor de D1. O D1 está valendo 12. Raiz de 3. Menos 3 vezes o valor de D3, que é 28, raiz de 3. E ele pergunta se isso aqui é zero. Então vamos ver. Joga lá. 12 vezes 7. Isso daria para a gente. Faz aqui no cantinho. Que é o que você vai fazer na hora da prova, caso dê algum problema. Dá 14, joga, dá 7, 8. Respira. 84 raiz de 3. Menos 28 vezes 3. Joga lá. 28 vezes 3. 24, 2, 6, 8. 84 raiz de 3. Igual a zero. Então, realmente, o item está corretíssimo. Beleza? Então, o que foi cobrado da gente nesse exercício, né? Cobrou simplesmente a ideia de vetores. Tá? A ideia de vetores é uma ideia importantíssima. Decomposição de vetores, trigonometria, isso é muito importante. Beleza? Vamos para a próxima? Bora. A próxima, da CESP também, da prova da Polícia Científica, tudo mesmo nicho, né? Ele falou assim, considere um projétil, que o projétil tenha sido disparado de uma pistola com velocidade inicial de módulo V0 em um ângulo θ ascendente em relação à horizontal. Desprezando a resistência do ar e analise as opções que o movimento realizado pelo projétil, né? Bom, vamos desenhar um pouquinho aqui essa ideia do nosso projétil, para a gente ver o que tem que se preocupar aqui, o que tem que lembrar aqui, para que a gente consiga fazer uma boa prova. Quer ver? Ó, o que seria um projétil lançado, né, gente? Uma coisa assim, né? Sei lá, vamos botar um chãozinho qualquer. Um projétil, pode ser esse corpinho aqui. Foi lançado com uma velocidade V0, com um ângulo θ com a horizontal, tá ok. O que a gente sabe? Em qualquer tipo de lançamento, vertical para cima, vertical para baixo, até uma queda livre, o corpo, a nossa partícula, a pedra ou qualquer coisa, o projétil, está submetido à aceleração da gravidade, lembra? Que aponta sempre verticalmente para baixo. Então, a aceleração da gravidade, que é o fator decisivo desse movimento, que a gente representa pela nossa letrinha G. A prova às vezes usa 9,8, às vezes usa 10, né? Mas ele sempre aponta para baixo. E a nossa aceleração de gravidade sempre existe. Por isso que as coisas sobem e descem, né? Então a gente sabe que a nossa trajetória ela é assim, né? Dessa forma aqui. O que a gente vê então?
que a bolinha vai subindo, ela vai diminuindo de velocidade, porque a aceleração de gravidade puxa ela para baixo, mas como ela está subindo, ela vai subindo, subindo, reduzindo a velocidade e depois desce. Tá. E aqui já começam as grandes pegadinhas. Que diferença seria lançar ela de forma oblíqua, como foi agora, e de forma vertical? Se a gente lançar essa pedra verticalmente para cima, pessoal, ela vai subir, vai diminuir de velocidade, vai chegar um instante em que ela vai parar mesmo, lembra? E depois desce. Diferente aqui, ó. No lançamento oblíquo, quando ela chega lá em cima, ela não para. Porque se ela parasse, ela faria isso aqui. Então quer dizer que lá em cima a velocidade existe? Existe. Só que ela é a mínima. Ela é bem pequenininha. Porque se fosse zero, mais uma vez ele cairia. Então veja, a velocidade no ponto de altura máxima, ela é mínima. Tá? Isso é uma coisa bem pertinente. Outra coisa boa de se lembrar, né? Se ela levar, sei lá, 2 segundos para subir, ela também vai levar 2 segundos para descer. Por quê? Porque a mesma aceleração de gravidade que fez parar de subir é a mesma que faz descer. Então isso é muito importante. Aí ele vem com itens. Letra A. No ponto da altura máxima, a velocidade resultante do projétil é 0. Não. Acabei de falar. Corrige aí. É mínima. A letra A não dá. A aceleração do projétil será nula no ponto de altura máxima. Cara, o que ele está falando? Que na altura máxima, a aceleração, ou seja, a gravidade é 0. Se ele chegar aqui e a gravidade zerar, não tem mais quem puxa esse cara para baixo. Então ele vai fazer isso aqui, né? Tipo o padre do balão, subiu e foi nessa. Então não, B está fora. Se a única força atuante no projeto durante todo o movimento é o seu peso, sim, né? Lembrando que o peso é uma força de origem gravitacional, é o produto da massa da partícula vezes a nossa aceleração de gravidade. Se a aceleração de gravidade não muda, sempre existe, e a massa do corpinho também não, o peso é a única força que atua, sim. A letra C é a correta. Mas vamos ver por que as outras não. O alcance horizontal do projétil o seu alcance, né, depende de massa. Galera, a gente viu, né, no nosso curso que nenhum movimento cinemático depende da massa. Lembra? Se eu soltar uma caneta e um caderno de uma mesma altura, vão chegar ao solo no mesmo tempo. Então, o tempo de movimento, distância percorrida, velocidade, nada depende da massa. Beleza? Então, a D não pode ser. A E. A componente horizontal da velocidade do projétil varia de ponto a ponto. Porém, a sua velocidade vertical é invariável. Opa! Lembra que eu te ensinei naquela aula sobre decomposição de vetores? Que eu pegava esse vetorzinho aqui e abria, né? Velocidade horizontal desse. E velocidade vertical. Acompanha, já falei isso no curso, vou falar de novo. Veja que essa velocidade aqui, ela é horizontal. A nossa aceleração de gravidade, ela é vertical. Então ela não vai interferir nos valores desse cara aqui. Se esse cara é 2, para sempre, ela vai interferir no valor da velocidade vertical. E é essa velocidade vertical, ó, que vai ficando pequenininha até o momento que a velocidade a vertical zera. Porque eu vou parar de subir. Mas a horizontal continua. Beleza? Tranquilo? Então aí não pode ser. Então esse exercício aí é um exercício muito bom, um exercício teórico aí para essa provinha dessa nossa PRF, né? Então tá aí, letra C, a resposta correta. Beleza? Vamos para a próxima? Ah, essa parte é boa, né, galera? Mais um da CESP. Lembra aquela ideia nova que eu passei de cinemática, de resolver os testes sem se preocupar com o formulário, com aquela técnica de derivação, lembra? Vamos tentar chegar até onde é possível. Vamos apagar aqui, para ficar relax. E a gente seguir. Olha lá. Um ponto material está em movimento e sua velocidade escalar varia com o tempo segundo a tal expressão. Vamos botar ela aqui. A expressão do movimento V igual a, ele colocou 6 menos 3t, 6 menos 3t no SI
Lembra? Tá. Fica esperto, é agora. A gente estudou dois tipos de movimento. O movimento retilíneo uniforme que eu revisei agora há pouco. Esse tinha apenas uma equação, SS0VT. O movimento retilíneo uniformemente variado, esse tinham três relações. SS0, V0T, AT² sobre 2. Equação da variação da velocidade, V igual a V0, AT. E aquela última que eu marquei um asterisco, que eu usava quando não tinha o tempo. Equação de Torricelli, lembra? Sim. Só que eu disse que às vezes, quando a prova dava uma função para a gente prontinha, eu poderia usar o artifício da derivação, lembra? Derivar uma função. Ah, era mesmo. Como é que era? Derivar. Matematicamente, era reduzir o grau. Lembra? Sim. Como é que era mesmo? A técnica era bem simples. Ó, se eu tivesse uma função de posição, se eu derivar, eu acho o valor da velocidade. Se eu tivesse o valor da velocidade, eu derivava, achava o valor da aceleração, lembra? Ah, mas como é que era essa técnica mesmo? Era assim, né? Sei lá. Uma função qualquer. S igual a 20 menos 4t mais 3t². Sei lá. Função de posição. Se eu reduzir o grau dessa função, eu vou chegar diretamente no grau da velocidade. Aí venda, lembra que derivar significa variar. Derivar, você vai variar com o tempo. Quer ver? Aqui tem tempo? Não tem. Então depende se é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 dias, não tem tempo, então não varia. O 20 não tem derivada. 0. O menos. Agora aqui tem tempo, né? Sim. Como é aquela regra? Era aqui, lembra? O expoente vezes o coeficiente. 4 vezes 1, 4. Tira 1 do expoente. 1 menos 1, 0. Qualquer valor elevado a 0, 1. Morreu. Mais. Expoente vezes o coeficiente. 2 vezes 3, 6. Tira 1. T. Essa é a função da velocidade. Derivar de novo. Se eu derivar de novo a função da velocidade, eu vou chegar na função da aceleração. Agora o menos 4 ficou constante, não tem mais o T aqui. A derivada é 0. Mais, joga 1 para cá, 1 vezes 6, 6. Essa é a aceleração do movimento direto, sem usar isso aqui. Lembra? Sim. E aí ele propõe para a gente ali, ó. Temos a função tal, determine a velocidade inicial do movimento. Bom, a velocidade inicial é esse cara aqui, né? É só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Veja que isso aqui não descarta usar isso aqui. Só facilita o tempo. Então, a letra A está na cara do gol. A velocidade inicial... Acho que essa aqui não está boa. A velocidade inicial do movimento é 6 metros por segundo. Tá lindo. Quanto que vale a sua aceleração? A aceleração está aqui, né? A aceleração está aqui, ó. Menos 3. Letra B. Aceleração do movimento, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Depois, letra C. Um instante que o móvel muda de sentido. Fizemos um exemplo agora há pouco, né? Subiu. Para de subir. Para de subir. E não para. Para de subir. E depois desce. Bom, toda vez que eu estou indo para cá, daqui a pouco eu vou ter que inverter o movimento, eu tenho que parar. Para a velocidade 0. Para a velocidade 0. Então, quando ele fala em quanto tempo ele muda de sentido, ele quer calcule o valor do t para que o v seja 0. 0. 6 menos 3t. Joga para lá, menos 6, menos 3t. Passa dividindo, menos 6 dividido menos 3. Isso dá 2 segundos. Então, leva 2 segundos aí. 2 segundinhos para parar, ou seja, para mudar de sentido. Beleza? E por fim, qual é a função horária da posição do cara
sendo a posição inicial 15. Bom, função horária de posição é essa aqui, né, galera? Então é só jogar e substituir os valores. Ó, equação original, V0t at quadrado sobre 2, é função S, posição inicial, o exercício falou, 15, mais o V inicial, 6, em função do tempo, aceleração menos 3, em função do tempo, sobre 2, essa é a função posição. Se quiser arrumar, né, para ficar melhor, 15 mais 6t, 3 dividido por 2, 1,5, t quadrado. Suave? Beleza? Então a gente relembrou um pouquinho dessa ideia de cinemática, né? Essa proposta aqui de derivação. Acho que deu para clarear legal. Beleza? Suave? Vamos para a próxima. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Se quiser parar. Vunesp ele falou assim, ó, o comprimento da banda de rodagem, circunferência externa de um pneu, de uma bicicleta é 2 metros. Pô, então, sei lá, tá aqui minha bike não é das melhores, mas tá aqui a bike e tal. Pedal, enfim, roda frente, quadro, ridículo, mas é isso. Qual é a ideia? A banda de rodagem é isso aqui, né? É pegar o pneu, cortar, abrir o cara e você tem o pneu. Ele falou que todo esse tamanho aqui cortado, ó, o pneu, tudo isso aqui, 2 metros. Fica evidente que se o pneu dá uma volta, o que a bicicleta anda são os 2 metros. Claro. Aí ele vem e fala assim, determina o número N de voltas, de rotações, dadas pela roda da bicicleta quando o ciclista percorre 6 km. Pô, então logicamente se eu dou uma volta no 2 metros, para dar 6 km, né, 6.000 metros, eu vou ter que dar mais que uma volta, né? Então posso dizer assim, ó, uma volta, eu ando 2 metros. Então, N voltas são 6 quilômetros. Aí só cuidado para não fazer cagada. Porque você não pode botar 6 quilômetros aqui. Porque às vezes o cara está um pouco ansioso, né? Ou não sabe mesmo, é tanso, mas fica esperto. Tá? Aí multiplicou cruzado lá. Ficou 6.000 então dividido por 2. Então o cara vai ter que dar aí 3.000 voltas. 3.000 voltas de 2 metros para chegar nos 6.000 metros. Claro. Tá? Tranquilo? Então essa aí foi a letra A, suave. A B ele falou assim, ó. Supondo-se que a distância tenha sido percorrida com uma velocidade escalar constante de 18 km por hora, determine em hertz a frequência de rotação durante esse percurso. Cara, vamos relembrar um pouquinho, né? O que é frequência, né? A frequência, de forma geral, é uma quantidade de coisas que você faz no intervalo de tempo. Então, tipo, eu vou no banheiro 4 vezes ao dia. Então, quantidade, tempo, dia. Eu estudo 10 horas por semana. Sei lá, estudo 10 vezes por semana. Quantidade, tempo. No caso do movimento circular, qual seria a nossa quantidade? A quantidade de voltas que eu dou num certo tempo. Então, o que ele falou pra gente? Que essa bike
está andando aí com uma certa velocidade de 18 km por hora, só que as minhas distâncias estão em metros. E eu ensinei isso aqui para vocês no começo do curso, que de quilômetro por hora para metro por segundo, porque é sistema internacional, eu tinha que dividir o valor por 3,6, lembra? Então, se eu for dividir o 18 por 3,6, eu vou chegar em 5. Então, quer dizer que a cada segundo, eu vou andar 5 metros. Então, ele pergunta, o que é hertz? O que é frequência? Hertz é a unidade de frequência. São rotações por segundo. Quantas rotações por segundo? Então, vamos lá. Veja, em 1 segundo, eu ando 5 metros. Só que esses 5 metros são algumas rotações, porque uma rotação são 2 metros. Então você consegue entender que para eu andar aqueles 5 metros, eu tenho que dar uma volta, 2, mais uma volta, 4, e mais meia volta, 5. Então eu tenho que dar... Então eu tenho que dar 1, 2 voltas e meia para poder chegar lá. Então estou dando 2,5 voltas por segundo. Tá? Pegou? Então tá lá. Então nem precisou disso aqui. Consigo marcar que eu estou dando 2,5 rotações por segundo. Que é a mesma coisa que 2,5 Hz. De novo, Hz são rotações por segundo. Se a cada segundo eu andei 5 metros, para andar os 5 metros, a roda teve que girar mais que uma vez. Sim, uma vez. Uma volta, 2 metros. Mais 2 metros, para até chegar em 5. 2, 4. Mas para chegar em 5, vou ter que dar mais meia volta. Meia volta. Então, para andar os 5 metros, eu tive que girar 2 voltas e meia. Beleza? Em um segundo. Então, tá aí 2,5 Hz, questãozinha 5. Suave. Depois essa próxima aí foi uma mesmo que eu fiz, né? Uma questãozinha que se aplica à ideia das leis de Newton, né? Tela ali. Submete-se um corpo de massa 5.000 kg, ação de uma força constante que lhe imprime a partir do repouso uma velocidade de 72 km por hora ao fim de 40 segundos. Determina a intensidade da força e o espaço percorrido pelo corpo. Bom, tem um espacinho aqui, vamos lá. Qual é o jogo, né? Quando chegamos a ter essa aulinha sobre blocos, nós conversamos sobre as leis de Newton. E eu disse que a primeira chamava-se inércia, força resultante igual a zero, todo o corpo que está parado ou em movimento com velocidade constante tende a ficar nessa cena, não tem aceleração. Então tem a primeira lei. Primeira lei, inércia, aceleração igual a zero, força resultante igual a zero. A dica é igualar. Lembra? Por outro lado, se fosse um exercício de segunda lei, o que é a segunda lei? Andar cada vez mais rápido, ou frear, ou até mesmo girar. Tem aceleração envolvida. Aceleração resultante é diferente de zero, então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembra? Sim. E a aceleração, a gente pode buscar lá na cinemática, lá nas equações, anota isso aqui porque é importante, lá nas equações do MRUV, que são aquelas que eu passei no exercício anterior. S igual a 0 vezes 0t até quadrado sobre 2, V vezes 0t, e equação de Torricelli. Então vamos para o choque. Nós temos a massa do cabra, são 5.000 kg, que partiu do repouso, então a velocidade inicial do cara é 0. Alcançou uma velocidade de 72 km por hora ao final de 40 segundos. Putz, então acho que primeira coisa, mais uma vez, assim como a gente fez aqui no exercício da nossa bike,
Vamos passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Vamos pegar esse cabra aqui, vamos dividir por 3,6. E vamos chegar lá. 20 metros por segundo é a velocidade final do cara. Então, o que ele solicitou para a gente? A força e o espaço percorrido. Bom, a força vai sair aqui. Para eu achar a força que esse cara ficou submetido de uma forma resultante, eu preciso da massa, aí a gente tenta na cara 5.000 kg, mas a aceleração eu não tenho. Então eu vou ter que buscar primeiro a aceleração lá na cinemática, para depois jogar lá. Então vamos lá? A aceleração do carinha, V0, AT. Velocidade final 20, inicial 0, aceleração queremos, o tempo de movimentação do camarada 40. Joga esse 40 para o outro lado dividindo, não vai fazer cagada aqui, hein? Porque é a tua vaguinha que está em jogo. Aceleração então 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aceleraçãozinha está na mão. Joga lá então. Então a força que o cabra ficou submetido, 5.000 vezes 0,5, 2.500 newtons. Beleza. E além da força, ele perguntou quanto o camarada andou. Bom, aí eu posso usar equação de Torricelli, posso usar qualquer equação que tenha posição. Vamos usar a equação de Torricelli que a gente ainda não usou nesse aulão. V quadrado vezes R ao quadrado mais 2A delta S. Que eu coloquei antes ali, lembra? Velocidade final 20, só que está ao quadrado. V inicial 0, só que está ao quadrado. 2 vezes a minha aceleração que eu já tenho, 0,5, e o delta S é a distância percorrida, o quanto o cabra andou. Elevou ao quadrado, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 0 ao quadrado é 0, desapareceu. 2 vezes 0,5 dá 1. Delta S vezes 1. Então, 1 passou dividindo, 400 dividido por 1, 400 metros foi a distância percorrida. Beleza. Suave. Então tá aí uma questãozinha aí que engloba o princípio das leis de Newton. Beleza? Suave. Vamos para outra? Bora, galera! Essa da CESP também é uma muito legal, tá? Que cobra a ideia de molas e força elástica e lei de Newton. Olha lá. O sistema está na figura, precede, então, mostra uma certa mola de constante elástica 1 newton por centímetro, a qual sustenta uma massa de 100 gramas. Assumindo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e 3 como valor aproximado de π, julgue o item seguinte. Para o corpo estar na posição de equilíbrio, a mola deve estar esticada a um valor inferior a 1 centímetro. Vamos ver? Ele quer saber qual seria a deformação da mola para quando eu pendurar aquele corpinho ali, ela ficar em equilíbrio. Né? Porque, logicamente, se a gente for fazer um pequeno desenho aqui, galera, ó, aqui está só a mola e o suporte. Ela tem um tamanho tal. Agora, quando eu for pegar o suporte, a mola e pendurar alguma coisa, fica evidente que ela vai sofrer uma deformação. E é exatamente esse valor que ela quer. Então veja, ele falou que a massa desse corpinho está valendo 100 gramas, beleza. Falou que a constante, a rigidez da mola, o K, 1 newton por centímetro. Isso significa que para ela deformar 1 centímetro, você está sujeito a uma força de 1 newton. Tá. Então tem gente que gosta de fazer isso aqui por fórmula, tem gente que gosta... Quanto menos fórmula, melhor. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Tá. Tiagão, como que eu vou converter massa em newton? Porque massa, grama é massa e newton é força. Eu digo, tá. A gente lembra que o que vai puxar esse negócio para baixo é a força peso da bolinha, que é igual a massa vezes a aceleração de gravidade, que eu lembrei no exercício do lançamento do projétil. Então, posso afirmar sem medo que a massa
aqui tem que estar ligeiro, tem que entrar tudo no sistema internacional, então a massa tem que passar para quilograma. 100 gramas é 0,1 quilograma. Né? No dia a dia, se for usar, 500 gramas é meio quilograma. Né? Então posso afirmar aqui 0,1 quilograma, vezes a aceleração de gravidade que ele supôs aí para a gente 10. Então nós temos um peso aí de 1 newton. Beleza? Então quer dizer, quando essa nossa mola estiver em equilíbrio, o que vai estar deformando a mola é o peso do nosso corpinho. Que é 1 newton. Então morreu, né? A cada centímetro para 1 newton. Não é 1 newton? É, então vai deformar 1 centímetro. Se tivesse dado 2 newtons, 2 centímetros. 5 newtons, 5 centímetros. 23 newtons, 23 centímetros. Beleza? Tranquilo? E ele falou que é um valor inferior a 1 centímetro. Então esse item não está certo. Porque é exatamente 1 centímetro. Cuidado com a leitura. Ele falou, a deformação é inferior a 1 centímetro. Não é inferior, ela é 1 centímetro. Então isso aí estaria errado. Beleza? Cuidado com a leitura. Mais uma. Olha só o que ele falou. Um carro percorreu sem derrapar uma pista circular contida em um plano horizontal, em que não varia com a influência do ar. Beleza. Considerando que nesse caso a aceleração de gravidade tenha sido constante, julguem aí esses itens, né? Aí ele falou, primeiro item, o nosso referido automóvel realizou a curva sem derrapar, devido ao fato da força de atrito entre o asfalto e os pneus ter sido maior do que a velocidade escalar. Galera, vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa muito importante. Esse aqui é um assunto muito delicado. É assim. Aqui eu vou botar uma vista de perspectiva. Aqui vem o nosso carrinho. Oba. Vem o nosso carrinho para fazer a curva, tá? O meu desenho literalmente está patético, mas acho que vai dar para pegar legal. E aqui está o centro da nossa curva. Que forças que atuam nesse carinha, né? Atua o peso para baixo do nosso asfalto. Atua a reação normal de superfície, que é a força que o asfalto empurra ele para cima, devido ao contato do carro para baixo. E existe a força de atrito. É a força de atrito responsável por manter o cara preso à curva. Tá. Só que essa força de atrito, ela é calculada da seguinte forma. Força de atrito é μ vezes normal. Tá. Esse μ recebe o nome de coeficiente de atrito. Tá? Tudo isso aqui eu já ouvi falar, tá? Mas o que significa o coeficiente de atrito? Agora é que é o segredo. O coeficiente de atrito, pessoal, ele representa a aderência na curva. A adesão dos pneus com a curva. Isso para a Polícia Rodoviária Federal, isso aqui é o nosso prato cheio. Porque todo mundo sabe que existe uma norma de trânsito, uma lei, que o pneu não pode andar careca, né? Então essa ideia do pneu novo, do pneu careca, está interferindo diretamente aqui. Consequentemente, se o meu pneu é novo, andando com um pneu novo, a minha aderência é muito grande. O chão faz muita força para me prender na curva. A chance de derrapar é muito pequena. Agora, se eu estou com um pneu velho, um pneu usado, um pneu careca, a aderência é muito pequena com o solo. O atrito não consegue te segurar tanto na pista. Só que aí vai surgir o termo atrito estático
E vai surgir o termo atrito dinâmico. Muita gente fala por aí, e é uma coisa um pouco equivocada, a força de atrito estático não atua necessariamente ou somente quando o corpo está parado. Nada a ver. Mas uma vez eu ouvi, nada a ver, está errado. Quando que a força de atrito estático atua? Quando não ocorre deslizamento. Mas então está parado. Não. Quando a gente está caminhando na rua, o nosso pé não toca no chão, não empurra o chão para trás? Sim, e o atrito com o chão que empurra a gente para frente. E a gente não está deslizando, a gente está fixo no solo. Isso é atrito estático. Então é a força de atrito estática que me projeta para frente. Assim como é com o pneu. Agora, se eu escorregar, aí sim, quando eu escorreguei, a força de atrito que atua é a dinâmica. Então, isso é muito importante. Então, nada a ver, eu repito, nada a ver com o movimento e repouso. A força de atrito estático atua quando o corpo, ou em movimento, ou em repouso, não está deslizando. Então, atrito de rolamento, caminhada, pode ser estático. Agora, se o cara está fritando o pneu lá, aquilo já é dinâmico. Então, se o carro não derrapa na pista, se ele não derrapa, que foi o que o exercício falou, o atrito com certeza é estático. Tá. Agora, o motivo pelo qual ele não derrapa é porque a força de atrito conseguiu vencer, né? Manter ele na pista devido a esse cara aqui. Ótimo. Só que olha só o que ele falou. O refém do automóvel realizou a curva sem derrapar, devido ao fato da força de atrito entre o asfalto e o pneu ter sido tanto maior quanto a nossa velocidade. Gente, a força de atrito é uma grandeza física medida em Newton. A velocidade, ela é uma grandeza física medida em metro por segundo. São grandezas com naturezas diferentes. É igual falar assim, eu estou com uma febre de 38 graus Celsius, mas a minha febre é maior do que a velocidade de um carro que está a 20 km por hora. Não posso comparar. Eu tenho que comparar grandezas físicas de mesmo calibre, de mesma natureza. E depois eu comparo. Tá? Então esse item eu não posso dizer que ele está certo. Porque eu não posso dizer que isso aqui é maior que isso aqui. Nunca. 20 metros por segundo, a força aqui é 8, então é maior. Não, nada a ver. Eu sei que a minha velocidade vai produzir um atrito tal, mas não que uma é maior que a outra. Sacou? Essa é a ideia, por isso esse item está errado. Agora quer ver o outro item? O referido carro não derrapou ao fazer a curva, porque sua velocidade escalar máxima foi proporcional à raiz quadrada do raio. Bom, vamos lá. Como a gente tem aqui uma trajetória do tipo circular, trajetória do tipo circular, para quem lembra, a resultante que atua no movimento circular chama-se resultante centrípeta, que tem a sua formuleta mv²/r. Falamos sobre isso aqui nas nossas aulas. Ótimo. Então quer dizer que a força de atrito está puxando o carro para o centro da curva, para o carro não sair da curva. Por isso eu vou chamar a força de atrito de força centrípeta. Então é só abrir. A força centrípeta, ou seja, a força que aponta para o centro da curva, está sendo representada pela força de atrito. Ótimo. E cada uma se calcula assim. mv²/r igual a força de atrito, μ vezes a força normal. Então ficou assim, massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio, μ aderência, a força normal é igual a essa força peso, porque são vetores que verticalmente se anulam, um está para cima, outro está para baixo. E o peso é a massa vezes a aceleração de gravidade, já tinha feito isso antes. Está aqui. Então aqui eu posso cancelar a massa dos caras e vou passar esse raio para lá. V² a μ
GR. Vou passar esse quadrado em forma de raiz. Raiz quadrada de μ, G, R. Além de provar que o item está correto porque a velocidade da pista ela é proporcional à raiz quadrada do raio, isso é uma verdade, eu também posso dizer que nessa curva, do tipo horizontal, curva horizontal, horizontal mesmo, plana. Veja que eu cortei as massas. Isso significa que se tiver uma pessoa dentro do carro ou 5, a velocidade para ele derrapar vai ser exatamente a mesma. Até quer dizer que vamos encher o carro de gente e vão tocar o pau no carro. Vai derrapar igual. Se a curva for plana, claro, o que nosso dia a dia, nessas nossas estradas aí, é muito difícil ter uma curvinha plana mesmo, né? Geralmente ela vai descendo, ou é uma pequena subidinha, mas tá aí. Então ele falou, o referido automóvel não derrapou ao fazer a curva porque sua velocidade escalar média foi proporcional à raiz quadrada. Sim, então quer dizer que, veja, agora fica claro, né? Quanto maior o raio, ou seja, quanto maior ou seja, mais aberta for a curva, mais rápido eu posso andar. Se o pneu for careca, a aderência é pequena, eu tenho que fazer a curva mais na manhã. Agora, se o pneu for 0, a aderência é grande, aí a minha velocidade pode ser maior. Essa é a proposta, beleza? Então, o primeiro item ali, o 8 está incorreto, porque eu não posso comparar a velocidade com força, são unidades que têm tipo de natureza diferente. Mas essa última então é ok, porque a velocidade máxima depende sim da raiz quadrada do raio. Suave, tranquilo. Vamos para a próxima. Respira fundo. Olha essa aí. CESP-PRF 2013, questãozinha boa, a última que caiu sobre esse tema. Considerando um veículo de massa igual a 1.000 kg, se move em linha reta com velocidade constante igual a 72 km por hora, e considerando ainda que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, a energia cinética antes de iniciar o processo de frenagem, era igual a 200.000 joules. Bom, então vamos tentar pegar com essa jogada do joule, né? Bom, para quem lembra, o joule é uma unidade de energia. Existem várias unidades de energia. Existe uma grandeza física chamada trabalho, existe energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástico, existe calor, né? Existe energia luminosa, energia elétrica, tudo isso é energia, pessoal. Tudo isso pode ser medido em joule, tá? Mas ele aplicou essa ideia de joule num exercício que envolve energia mecânica, né? Então o que eu posso dizer? Veja, dentro da mecânica, a energia ela pode ser trabalhada de 4 formas. A maior de todas, o master dos masters. Trabalho. O que é trabalho? A quantidade de energia que você tem que colocar ou retirar de um sistema para que ele varie a sua energia de armazenamento, por exemplo, né? Fazer o carro andar, fazer o carro parar, né? Mas também pode ser a energia em forma de energia cinética. Todo corpo que se movimenta possui uma energia cinética. E a energia também pode ser de uma forma energia chamada potencial. E essa se subdivide em uma energia chamada potencial gravitacional, lembra? Quando o corpinho chega numa certa altura. E numa energia chamada energia potencial elástica, que é quando existe uma mola deformada, né? Em termos de formulário, lembra? Era assim, né? O trabalho realizado por um corpo, de maneira geral, era a força resultante aplicada sobre ele, vezes o deslocamento, desde que a força e o deslocamento sejam paralelos. Tem gente que gosta de botar aqui cosseno de θ, mas se você souber que é na mesma direção, já vai ficar suave. Energia cinética. Massa do corpinho, velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembra? Energia potencial gravitacional. Massa do corpinho, aceleração de gravidade vezes a altura. E energia potencial elástica,
kx ao quadrado sobre 2, o K é a rigidez da mola, a gente falou naquele teste de antes, né? Então ele falou que existe um carrinho que está se movimentando numa estrada tal, esse carrinho tem uma massa de 1.000 kg, se move com velocidade de 72 km por hora, né? E inicia a sua frenagem. Está com uma velocidade de 72 km por hora. E ele vai frear, sei lá, até quanto, até parar, sei lá. Aí ele chega e pergunta, considerando que a aceleração de gravidade seja 10 metros por metro quadrado, nesse caso a aceleração de gravidade não vai interferir em nada, a energia cinética antes de iniciar o processo de frenagem, ou seja, a energia cinética que esse cara tem antes do processo de frenagem, está aqui. Então é só jogar, né? A energia cinética, mv quadrado sobre 2, substitui dados, aqui em cima então, a energia cinética ficou, a massa do cara são 1.000 kg, a automóvel. Pela terceira vez no nosso encontrinho de hoje, mais uma vez a velocidade está em km por hora. Por que no dia da prova, Tiagão, vai estar em km por hora? Porque é uma situação de cotidiano, é uma situação de dia a dia, então fica ligado no sistema internacional. Mais uma vez, de km por hora para metro por segundo, eu vou pegar o valor e vou dividir por 3,6, isso vai me dar 20 metros por segundo. Se liga. Velocidade elevado ao quadrado, aqui, dividido por 2. Feito isso, fica a energia cinética do movimento do cabra é igual a 1.000, que multiplica 400 sobre 2. Então, a energia cinética aí, antes do camarada começar a frear, são 200.000 joules. Sim, conforme ele colocou ali, o item está correto. Beleza? E aí a última, eu deixei essa aí por último, porque é uma questãozinha muito bacana, uma questãozinha boa, né? Que envolve algumas coisas. CESP 2013, Polícia Rodoviária Federal, vamos com tudo. Uma bala de revólver de massa igual a 10 gramas foi disparada com velocidade V na direção do bloco de massa igual a 4 kg. Suspenso por um fio, conforme essa figurinha ao lado. Bom, então nós vamos de primeira desenhar aqui o nosso esquema. Cadê o apagadeiro? Vamos desenhar aqui o nosso esquema. Para que a galera consiga entender. Gente, a chance de aparecer um teste de colisões na prova de vocês é muito grande. Né? Às vezes está vindo de uma estrada lá, a Polícia Rodoviária Federal analisando lá uma certa balística do movimento de uma colisão de carros. Né? Então tem esse aqui, por exemplo, ele colocou lá um pêndulo. Nesse pêndulo tem um corpinho paradinho. Contra esse corpinho paradinho, ele lançou um projétil com uma velocidade VP. Quando esse projétil bateu nesse pêndulo, ele ficou alojado no pêndulo e os dois juntos seguiram até alcançar uma altura tal, que ele já fala ali. O que está se passando aqui? É um exercício que envolve dois conceitos. O primeiro é o conceito de colisão. Colisão. Quando você tem uma colisão entre dois corpos, não existe a participação de um agente externo. Ninguém de fora está empurrando o projétil, ou a caixa, ou a moto e o carro. Não tem ninguém de fora empurrando. Só existe entre eles uma certa força interna entre eles. Então é que aí que cai na ideia da conservação da quantidade de movimento. Quando que eu posso variar uma certa quantidade de movimento? Quando eu aplico uma força, aplico um certo impulso. Mas se eu tenho um sistema onde as coisas que estão dentro daquele sistema não estão sendo influenciadas por coisas externas, não tem um impulso externo, então eles variam as suas quantidades de movimentos individuais,
porém a quantidade de movimento do sistema se mantém, né? Então eu posso dizer que durante essa colisão existe a conservação da quantidade de movimento. Para quem lembra, nas nossas aulas, a quantidade de movimento inicial antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Relembrando que a quantidade de movimento de um corpinho é o produto da massa dele vezes a velocidade dele. É isso. E aí depois que os dois colidiram, eles saem juntos daqui de baixo e ganham uma certa altura. Então aqui estamos falando sobre um sistema conservativo de energia. Eu tenho um tipo de energia, os dois estão se movimentando. Eu falei agora há pouco, a energia de movimento é energia cinética. E vão parando, vão armazenar essa energia em forma de potencial gravitacional. Depois volta. Mas lá em cima, potencial. Então veja, aqui embaixo, os dois, como vão ter certa tal velocidade, possuem uma energia cinética conjunto. Lá em cima vão ter uma energia potencial gravitacional. Como no nosso testezinho ali ele falou, desprezando as perdas pelo atrito e tal, posso falar que essa energia de movimento se armazenou totalmente em forma de energia potencial. Então é isso. A energia cinética dos dois, quando vão subir, vai se converter integralmente em energia potencial dos dois ao pararem lá em cima. E é isso que a gente tem. Vamos ler o teste? Bora. Ali naquela parte de baixo, ó. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura H de 30 centímetros. Considerando as informações, considerando que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgo o item abaixo. Se toda a energia cinética do conjunto que ele adquiriu imediatamente depois dessa colisão fosse transformada em energia potencial, acabei de falar, toda a energia cinética que os dois conseguiram após essa colisão fosse integralmente convertida em energia potencial, integralmente quer dizer igual, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade que a bala foi disparada seriam. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar por aquilo que ele falou. Energia cinética, lembra? Falamos antes. mv² sobre 2. Potencial gravitacional, mgh. Respira. Vamos lá, galera, bora. Estou cancelando a massa. São os dois juntos, galera, os dois juntos aqui. Velocidade logo após a colisão, que é o início da subida, a gente não sabe. Aceleração de gravidade 10. E os dois alcançaram 30 centímetros. Pela 20ª vez. As grandezas devem ser trabalhadas no sistema internacional. Então não vou poder usar o 30 centímetros. Vou ter que usar em metro. 0,3 metros. Joguei lá, 0,3. Beleza. 10 vezes 0,3 dá 3. Passou esse 2, está dividindo e multiplicando. 2 vezes 3 dá 6. E V a raiz de 6. Que velocidade é essa? É a velocidade do conjunto após a colisão, ou seja, é a velocidade de saída do conjunto. Respira. Já já a gente confere. Agora vamos lá. Trabalhando a conservação de quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes. Antes da colisão. Quem está se movendo? Igual a depois, porque não tem agente externo. Vamos lá. Antes da colisão, o bloco está parado e o projétil está andando. Então é só a quantidade de movimento do projétil. Respira. Vamos lá. Depois da colisão, os dois vão andar juntos. Então é a quantidade de movimento do conjunto. Abre. Massa do projétil. Velocidade do projétil antes da colisão.
massa do conjunto, velocidade do conjunto após a colisão. Substitui. Ele falou que a massa do projétil são 10 gramas. Mais uma vez, vou ter que passar isso aqui para quilograma, vou dividir por 1000, 0,01 quilograma. Joga lá. Massa do projétil, 0,01. Velocidade do projétil antes da colisão, a gente quer saber. VP. Agora, cuidado, massa do conjunto. Ele falou que o projétil tem massa 10 gramas e o bloquinho tem massa 4 quilogramas. Aqui já está pronto. Mas o conjunto, depois que os dois se juntaram, eu tenho 4 do bloco mais 0,01. Então a massa depois é 4,01. Concentra. E a velocidade do conjunto após a colisão, a gente tem raiz de 6. Então joga lá. A velocidade do projétil é igual a 4,01 dividido por 0,01 vezes a raiz de 6. A velocidade do projétil, então, isso aqui vai me dar 401 vezes raiz de 6. Então, essa é a velocidade do projétil antes da colisão. Aí ele pergunta: a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam, respectivamente, superiores a 2 e a 960. Bom, vamos lá. Isso aqui é superior a 2? É, né? Porque raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 6 tem que ser maior que 2. Então, com certeza, isso aqui é superior a 2. Então, a parte da velocidade do conjunto após a colisão está ok. Agora, será que isso aqui é maior que 960? Vamos ver. Raiz de 4 é 2. 2 vezes isso aqui vai dar 802. 802. Mas quanto é que é a raiz de 6 mesmo? Para vocês terem uma ideia, pessoal, a raiz de 6 é mais ou menos um 2,44, mais ou menos assim. Vamos tentar fazer? Ó, 401 vezes 2,44. Beleza? Vamos dar? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Respira. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Respira. Vai. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Vai. Somou 4. 0 mais 4, 4. 6 mais 0 mais 2, 8. 1 mais 6 dá 7, 9. 2 casinhas lá, 2 casinhas aqui. 978 é maior do que 960. Beleza? Então, esse item está ok. Uma questãozinha aí dificílima, né? Para uma prova, geralmente o camarada que faz esse concurso público é o pessoal da área do direito, o pessoal da economia, da administração. Então, realmente, física é uma coisa que faz tempo, né, que vocês não veem. Então, voltando aí para o curso, escolheram um curso aí como referência para poder estudar para esse concurso. No mais, rapaziada, muito obrigado. Desejo uma boa prova para todo mundo nesse domingo aí, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa aí, mandem um e-mail para a gente, façam um contato e depois dê um feedback aí de como é que foi a provinha para a gente continuar conversando, beleza? Boa prova, fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.